alguns eventos referentes ao fim do mundo. Vamos estar acompanhando esse vídeo na íntegra. Mas antes, eu gostaria de deixar aquele recadinho especial. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Esse é o seu canal Ricardo Lima TV. Vamos ao vídeo de hoje. Chegou a hora de você saber a verdade sobre o fim dos tempos do Apocalipse. Assista no YouTube e saiba a verdade sobre o fim dos tempos do Apocalipse. Você conhece algum livro semelhante à Bíblia em que existem tantas profecias que já foram cumpridas? É impressionante como as coisas que foram profetizadas nela há milhares de anos estão se revelando bem diante dos nossos olhos. E isso nos prova que somente Deus pode ser o autor desse livro e que nós devemos estar atentos a cada alerta que ele nos faz. Por isso, hoje eu vou te mostrar 10 eventos proféticos que estão na Bíblia e que deverão ocorrer em breve. Assim você não será pego de surpresa e poderá se preparar antes que eles comecem a acontecer. 1. Sinais da volta de Jesus. Para falarmos sobre a volta de Jesus, precisamos primeiro analisar alguns sinais que a Bíblia nos dá sobre os acontecimentos que irão ocorrer antes desse evento. Veja o que está escrito no livro de Mateus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24, 6, 8. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo das dores. Quantas guerras e conflitos têm sido noticiados nos últimos anos? Nações se levantando uma contra as outras, terremotos acontecendo por todas as partes e com cada vez mais frequência. Doenças e pragas percorrendo o mundo e acabando com a vida de milhões de pessoas. E esses acontecimentos se tornarão cada vez mais intensos, assim como as dores de uma mulher que está prestes a dar à luz. A volta de Jesus está mais próxima do que se imagina. E como você tem se preparado para esse momento? 2. Surgimento do Anticristo. Não é difícil olhar ao nosso redor e perceber que esse momento está bem próximo de se cumprir. O surgimento do Anticristo acontecerá aqui na Terra e ele aproveitará uma situação de completo caos para se tornar uma referência mundial. Muitos imaginam o Anticristo como uma figura assustadora e que colocará medo no mundo inteiro. Mas será completamente o oposto disso. Através de um acordo de paz que ele fará entre as nações, o mundo verá o fim das guerras e conflitos que nenhum outro líder mundial conseguiu resolver, e por isso ele será adorado. Será um momento de desespero em que muitos procurarão ajuda e somente o Anticristo virá com a solução, mas ele vai esconder as suas verdadeiras intenções. O tratado de paz que esse homem fará, em um certo momento será rompido e logo após começará um tempo de perseguição a todos aqueles que não quiserem mais se curvar diante dele. Veja o que está escrito no livro do Apocalipse. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, 16. O Anticristo irá forçar as pessoas a adorar a imagem da besta e aceitar a sua marca. Essa marca funcionará como uma espécie de atividade econômica onde as pessoas não conseguirão comprar ou vender sem ela. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre o que é a marca da besta e por que muitas pessoas irão aceitá-la. Eu vou deixar no final do vídeo para você assistir. Meus irmãos, quando o Anticristo surgir, toda forma de adoração a Deus como nós conhecemos hoje será proibida. Será um momento de muita provação. Existem muitos que creem que o Anticristo já nasceu e está entre nós. Além disso, muitos imaginam que ele seja o líder de uma grande nação e que seu tratado de paz já está em desenvolvimento. Não podemos afirmar com certeza que isso já está acontecendo, mas a Bíblia já nos deixou os sinais de que ele pode se revelar a qualquer momento. 3. Arrebatamento da Igreja. Existem 3 linhas de pensamentos a respeito do arrebatamento. Alguns acreditam que os cristãos serão arrebatados antes do período da tribulação em que dará início ao governo do Anticristo. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois de 3 anos e meio. E o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos de governo do Anticristo sobre a Terra.
Independente de qual visão seja correta, a verdade é que Jesus voltará e nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele. Durante a primeira vinda de Cristo, Ele veio de forma humilde, foi rejeitado e desprezado pelos homens. Mas Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e neste dia o mundo inteiro verá e saberá quem Jesus realmente é. Por isso, independente se o arrebatamento será antes, durante ou depois da grande tribulação, nós precisamos estar preparados para este momento. Veja o que a Bíblia diz. Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. 4. Grande tribulação. Veja o que Jesus disse em Mateus 24, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. A grande tribulação é mais um evento do fim dos tempos que será de grande sofrimento para aqueles que estão na terra. Nunca houve uma aflição assim na história do mundo e nunca mais haverá. Será durante esse período em que os 7 selos serão abertos, as 7 trombetas serão tocadas e as 7 taças de ira de Deus serão derramadas contra a terra. A Bíblia descreve a grande tribulação como um momento de tanta dificuldade que os homens irão preferir a morte, mas não irão conseguir morrer. Veja o que está escrito. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Além disso, o capítulo 8 de Apocalipse mostra que até mesmo a atmosfera celestial será impactada durante esse evento. Quando o 7º selo for aberto, haverá silêncio no céu por meia hora. Você consegue imaginar todos os anjos e santos de Deus totalmente em silêncio no céu enquanto o mundo passa por esse momento tão difícil? 5. Sacrilégio terrível. Veja o que está escrito em Daniel 9. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 27. O anticristo quebrará o tratado que ele mesmo fez com os israelitas durante a grande tribulação e irá colocar o sacrilégio terrível dentro do 3º templo que será construído pelos judeus. No livro de Mateus, Jesus faz uma referência como o anticristo dará fim a essa aliança. Veja o que ele disse. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Porque Jesus disse quem lê, entenda. Porque algo semelhante já havia acontecido. Na época dos apóstolos, havia um rei chamado Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém ao introduzir uma estátua de Zeus no santuário e ao sacrificar uma porca no Santo dos Santos. Jesus estava dizendo aos discípulos que o que esse rei fez contra o templo em Jerusalém se repetirá com o anticristo no fim dos tempos. A partir desse momento, o anticristo iniciará uma perseguição implacável contra os filhos de Deus. Foi por isso que Jesus disse: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 16, 21. Eis, batalha da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, a besta e os reinos deste mundo irão lutar contra Deus e o seu exército. O exército de Deus descrito em Apocalipse 19 revela a batalha que está para acontecer nesse dia. Será a batalha final entre Jesus e Satanás. Mas o vencedor todos nós já conhecemos. Cristo sairá vitorioso, apesar de todo o mal que irá se levantar contra ele. Nenhum mal se esconderá da espada de Deus que destruirá o inimigo para sempre. E o Senhor não virá sozinho, ele estará com seu exército e jogará no lago de fogo e enxofre o anticristo e o falso profeta. E isso nos leva para a 7ª profecia da nossa lista. 7. Aprisionamento de Satanás.
Em Apocalipse 20 está escrito: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Apocalipse 21:2. O tempo de Satanás ser preso está próximo. Ele será lançado em um abismo sem fundo onde o seu poder de causar o mal lhe será tirado por um período de 1000 anos. Durante esse tempo haverá grande paz na terra. Uma paz que o homem não tinha experimentado desde a queda no jardim do Éden. O diabo será derrubado e seu poder será removido. Mas preste atenção em uma coisa: Deus não vai precisar prender Satanás com as próprias mãos. Ele enviará um anjo para cumprir essa tarefa. Isso nos mostra que o diabo nem é tão poderoso como muitos imaginam e ele nunca será igual a Deus. É claro que nós não devemos baixar a guarda para suas armadilhas, mas o que eu quero dizer é que ele não chega nem perto do tamanho do poder de Deus. Mas voltando ao assunto dos 1000 anos, logo após esse período de aprisionamento, o diabo será liberto pela última vez para o julgamento eterno que Deus já preparou para ele e seus demônios. Isso nos leva à profecia de número 8. Reinado de 1000 anos. Os filhos de Deus irão reinar com Cristo durante 1000 anos, e ao contrário do que muitos pensam, esse reinado de 1000 anos será aqui na terra e não nos céus. Esse será apenas o início do novo céu e da nova terra, e durante esse período haverá muita paz e alegria. Não haverá mais guerras, aflições ou sofrimento. Você consegue imaginar estando nesse cenário? Uma vida de completa paz com Deus. Porém, isso ainda não será o fim, teremos mais 2 profecias para se cumprirem. 9. Grande julgamento do trono branco. Veja o que está escrito em Apocalipse 20, vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse 20:11-12. O julgamento final de todas as pessoas será feito neste grande trono branco. Todos que não creram em Deus estarão diante dele prestando contas de como viveram suas vidas e eles serão julgados segundo os registros desses livros. Isso nos mostra que todas as nossas ações aqui na terra estão sendo registradas no céu. Todo o segredo será revelado diante do grande trono branco de Deus e qualquer um que não for encontrado no livro da vida será condenado para sempre ao lago de fogo. E o que acontece depois disso? Vamos à última profecia. Novo céu e nova terra. Deus fará novas todas as coisas e tudo aquilo que conhecemos não será mais lembrado. Viveremos aquela experiência no jardim do Éden de quando Deus visitava Adão e Eva todos os dias antes deles pecarem. Veja o que está escrito. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. Viveremos em um novo lugar bem melhor do que o jardim do Éden, onde desfrutaremos da presença do Senhor sem número qualquer interferência do mal. Essa é a profecia que todos nós, como cristãos, aguardamos ansiosamente para se cumprir. Viver uma vida eterna ao lado do Senhor. Meu querido irmão, eu não quero que você fique assustado com tudo isso que eu te mostrei neste vídeo. Eu quero apenas alertar que essas coisas estão próximas de acontecer e que você precisa vigiar. Em 2 Pedro, capítulo 3, a Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão e pegará muitos de surpresa. Todos os elementos da terra serão destruídos pelo calor e tudo será reduzido a pó. A triste realidade é que passamos tanto tempo nos preocupando em conquistar títulos e bens materiais nessa terra, quando na verdade, tudo isso será em vão. Todos os carros, casas, dinheiro e tudo o que acumularmos nessa vida serão um dia extintos. Então, que você possa refletir sobre a maneira como você está vivendo hoje. Busque sempre se perguntar: será que a forma como eu vivo hoje está de acordo com a palavra de Deus? Eu já entreguei a minha vida para Jesus e estou caminhando com Ele? Se a sua resposta for não, eu te aconselho a orar para que Deus perdoe seus pecados e seu nome permaneça escrito no livro da vida. E você, qual é a sua opinião? Nos conte logo abaixo aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dos eventos finais do fim do mundo. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.